Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e dando sequência no nosso assunto de fatoração, o que nós faremos agora, o que nós vamos ver agora é uma fatoração que, na minha opinião, é uma das fatorações mais importantes que a gente se depara ao longo dos nossos estudos em matemática. Essa aqui, ó. Fatoração pela diferença de dois quadrados. Nós vimos a ideia do produto da soma pela diferença, lembra algumas aulas atrás, resultando nisso aqui, ó. Eu vou ter que recapitular um pouquinho com vocês. Ó, se você tem a expressão do tipo A mais B multiplicando por A menos B, se eu tenho essa multiplicação, perceba, nós vimos isso anteriormente como o produto da soma pela diferença, ó, de um número A por um número B. Certo? O que vai resultar isso? Lembra? Aplicamos a distributiva e ficamos com o quê? A elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado. Só que eu preciso hoje que você faça o caminho de volta. Nós até fizemos um exemplo lá, eu falei para você ter uma ideia de um exemplozinho. Lembra que eu coloquei lá 61 ao quadrado menos 60 ao quadrado? Eu coloquei esse exemplo lá já justamente com o gancho disso aqui, ó. Que nós estávamos fazendo o quê? Nós saímos dessa parte e viemos para cá. Eu preciso que você enxergue o caminho de volta. Eu preciso que você enxergue que A quadrado menos B quadrado é A mais B vezes A menos B. Só que a gente vai otimizar isso fazendo o seguinte, ó. Vou passar o primeiro exemplo aqui, ó. Digamos que eu tenho A elevado ao quadrado menos 36. O que eu preciso que você faça? O que eu preciso que você enxergue naquilo ali, ó? Essa expressão, ela está na forma A quadrado menos B quadrado. O A sendo ele mesmo, só que o B, ele vale 6. Por quê? Você vai ter que enxergar aqui, isso é a mesma coisa que A elevado ao quadrado menos 6 elevado ao quadrado. Ó, 6 ao quadrado, 36. E aqui eu vou reforçar uma coisa que eu disse algumas aulas atrás. Lembre, é o 6 que está ao quadrado e não o menos 6 que está ao quadrado, certo? Cuide com isso aí. Porque daí essa expressão que aparece aqui, ela pode ser escrita e vai ser escrita da seguinte maneira. Ó, isso vai ser A mais 6 vezes A menos 6. Tudo bem? Olha o que eu preciso que vocês façam, o caminho que vocês têm que enxergar. Essa expressão vai ser transformada nessa aqui, que vai ser transformada nessa aqui. Ó, tudo bem? A quadrado menos 36, eu transformei isso, o 36 em 6 ao quadrado, eu transformei a diferença, ó, pelo título da aula de hoje, diferença de dois quadrados em um produto da soma pela diferença. É necessário que vocês façam essa transformação meio direta, quer ver? Ó? Se aparecer assim, x ao quadrado menos 9. Como que eu vou transformar o x ao quadrado menos 9? O 9, x ao quadrado menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Vou insistir mais uma vez. Eu não estou elevando o menos ao quadrado, eu estou elevando apenas o 9 ao quadrado. Então, ó, essa expressãozinha que está aqui, ela vai ser transformada nessa expressão. E essa diferença, ao menos, a palavra diferença ao menos, de 2 quadrados. O que vai ser essa diferença de 2 quadrados? Isso vai ser igual ao x mais 3 vezes o x menos 3. Tudo bem? Vamos fazer mais um. Ó, aparece aqui para você k ao quadrado menos 64. Como que eu transformo isso aqui? Em que eu vou transformar essa expressão? Olha só, o k ao quadrado menos 64, eu consigo perceber o seguinte, ele é k ao quadrado menos o 64 é 8 ao quadrado. Isso vai ser k mais 8 vezes k menos 8. Tá lá a minha expressão. Então, de novo, ó, de novo. Isso aqui, transformei nisso. Essa expressão virou isso aqui.
muitas vezes, né, vocês nos questionam e falam assim, poxa, mas eu não sei o que vocês querem. Se vocês querem que eu transforme o produto da soma pela diferença nessa expressão, que você faça o contrário. E é uma pergunta bem pertinente, é uma pergunta bem importante. E a resposta, na minha opinião, a melhor resposta para ela é: depende do que eu estou pedindo a você. Sabe por quê? Ó, vou colocar uma situação que é a seguinte, vou apagar isso aqui, tá? A gente vai apagar isso aqui e a gente vai fazer assim. Ó. Eu vou colocar uma ideia para que você consiga perceber o seguinte, ó. Colocar um exemplozinho. Imagina assim, ó. Colocar um enunciadinho bem simples assim, ó. Imagina, sendo x ao quadrado, ó, x ao quadrado menos, deixa eu ver, x ao quadrado menos 81, então, o valor para x igual a 10 é. Pensa assim, ó, eu estou te fornecendo uma expressão, da expressão eu quero que você calcule o valor para x igual a 10. O que muita gente vai fazer? Vai pegar o x, vai trocar pelo 10, que está correto, que é o que eu estou pedindo, vai elevar ao quadrado, tá? 10 ao quadrado vai dar 100, esse 100 você vai tirar de 81. Corretíssimo, não está errado você fazer isso. Só que, daí eu fico pensando, eu vou fazer de duas maneiras, ó, olha só, te dá essa ideia de duas maneiras. Primeira maneira, como eu pedi para você calcular essa expressão para x igual a 10, pô, vou fazer o seguinte, 10 elevado ao quadrado menos o 81. 10 ao quadrado é 100, menos o 81. Nós temos que a expressão 100 menos 81 dá 19. Resolvido. Vou dar uma outra ideia para você fazer, tá? Dá uma outra ideia. Dá uma segunda ideia. Vamos supor que você percebeu o seguinte, que x ao quadrado menos 81 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 9 ao quadrado. Vamos supor que você percebeu isso. Daí você vai lembrar e falar, poxa, isso aqui é uma diferença de quadrados. Isso fica x, ó, mais 9 vezes x menos 9. E aí vem a observação, né? Ó, essa expressão é igual a essa expressão, que é igual a essa expressão. Então, você trocar o x por 10 aqui, aqui ou aqui não vai fazer a menor diferença. Mas, você resolve trocar na última. Troca o x por 10. Ó, 10 mais 9, 19, vezes 10 menos 9, dá 1. Isso vai ser igual a 19. Perceba que você chega na mesma resposta, exatamente na mesma coisa. E normalmente vocês também questionam, falam, tá, mas eu prefiro a de cima, justo. Eu prefiro a de baixo, não tem problema. Eu gostaria muito que você não esquecesse dessa de baixo, por quê? Olha só, vou mudar um pouco o contexto. A gente vai mudar um pouco o contexto, quer ver? Ó? Imagine assim, calcule o valor de. Matemática tem essa mania, né? Calcule o valor de. E eu sempre digo que uma das piores questões que eles podem cobrar de você numa prova, num concurso, alguma coisa assim, é aquela questão onde você sabe fazer, mas você olha e dá um desespero pela preguiça. Olha isso aqui, ó. Imagina assim, ó. Dá uma olhada nisso. Eu quero que você calcule o valor daquela expressão. 251 ao quadrado menos 250 ao quadrado. Eu tenho certeza absoluta, que você sabe como calcular 251 ao quadrado. É ele vezes ele. Mas olha o tempo que você leva para calcular isso aí. Aqui também, sem nenhum problema. Só que uma situação como essa é essencial que a gente enxergue o seguinte, ó. A expressão que está aqui em cima, ela está na forma a quadrado menos b quadrado. Gente, a expressão de cima, ela está nesse formato. A expressão de cima, ela está nesse formato, ó, perceba. O que está acontecendo ali, ó? O a, esse a, quem faz o papel dele é o 251.
Esse b, quem faz o papel dele é o 250. Só que eu sei de aulas anteriores e até mesmo dessa aula, que a quadrado menos b quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a menos b. E aí vem uma situação interessante, né? Eu sempre falo assim, essa expressão que está aqui e essa expressão que está aqui, elas são exatamente iguais. Exatamente iguais. Quando eu digo igual, é que é a mesma coisa. Aquela expressão que a gente brinca, né? Trocar 6 por meia dúzia. São iguais. Então você tem a opção de fazer o quê? Uso essa? Se for conveniente, use. Uso essa? Se for conveniente, use. Qual das duas é melhor? Não sei, depende do que o exercício está propondo. Esse exercício em questão é muito melhor eu usar essa aqui, ó. Muito melhor. Porque eu posso transformar a expressão de cima, ó, eu posso jogar essa expressão de cima que está aqui da seguinte maneira. Como ela está no mesmo formato, com o A sendo 251 e o B sendo 250, 251 mais 250 vezes 251 menos 250. Ela é a mesma. E dessa maneira a gente consegue ganhar tempo, porque ó, isso aqui é uma soma. Uma simples soma. 251 com 250, 0 e 1 dá 1, 5 mais 5 dá 10, vai 1, 2, 4 e 1, 5, vezes Jesus, 251 menos 250 vai dar o quê? Dá 1. Qual é a tua resposta? Tua resposta é 501, certo? Claro que se você resolvesse fazer isso aqui, né, utilizando a potência, multiplicando, você chegaria exatamente na mesma resposta, Então assim, eu preciso que dessa aula você consiga, tá? Trabalhar com essas ideias de fatoração, dado a diferença de dois quadrados. Vamos fazer mais um exemplo? Vou apagar aqui. Tem algumas situações particulares que eu acho que vale a pena a gente mostrar para você, quer ver? Ó? Vou colocar uma situação como essa aqui. Ó. Primeiro eu vou lembrar da expressão. Lembra, o a ao quadrado menos o b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes o a menos b. Tudo bem? Vamos colocar aqui, ó. Imagine, eu tenho a seguinte ideia. M ao quadrado menos 100. Posso transformar o m ao quadrado menos 100 em quê? M mais 10 vezes m menos 10. Tudo bem? M mais 10 vezes m menos 10. Vamos só lembrar aqui, ó. Ó, se você pega o m vezes m dá m ao quadrado, menos 10 com mais 10 cancela, você tem a expressãozinha do lado. Então assim, de novo, insistindo, mais uma vez. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Só que agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar um exemplo do teu material, pegar um exemplozinho da tua apostila. Quer ver, ó? Eu quero que vocês deem uma olhada. Quando você puder, pegar um exercíciozinho. Olha só. Ele é o exercício da página 92, vou colocar ele aqui. Exercício da página 92. Página 92, ele é o exercício 4, que ele coloca assim, ó, dado 2m x ao quadrado menos 2m y ao quadrado. Ele pede duas coisas para você. No item A forma fatorada do polinômio e o valor numérico no item B para m igual a 10 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Vamos fazer as coisinhas por partes. Olha isso aqui, ó. É o tipo do assunto que envolve duas situações. Olha o 2m que eu tenho aqui e olha o 2m que eu tenho aqui. Fator comum. 2m que multiplica. O que vai acontecer? X ao quadrado menos y ao quadrado. Essa é a forma fatorada. Como que eu sei que é a forma fatorada? Existem apenas fatores. Um fator é o 2m e outro fator é isso aqui.
O que você pode questionar é falar assim, puxa, mas eu posso transformar isso na expressão de cima que é igual? Você pode, tá? Essa é a resposta do item A, mas perceba o que ele pede no item B. E é por isso que eu falei para você, depende do contexto que ele está pedindo. Ó, no item B dessa questão, ele fala para você assim, ó, dê um valor numérico, um valor, né, que você vai calcular. Para m igual a 10, deixa eu abrir ele aqui, para m igual a 10, você vai calcular isso. Para m igual a 10 e, ó, o que ele pede? Que a diferença deles seja igual a 16. E aí eu te pergunto, há necessidade de fazer essa transformação para isso? Não. Por quê? Porque ele forneceu para você isso aqui, ó. Isso vale 16. O m vale 10. Então, como ele quer o valor numérico, o que eu vou fazer? 2 vezes o m, que vale 10, vezes, olha a diferença aqui, ó. Ele te deu exatamente isso, ó, moçada. Ó, ele forneceu isso aqui para você, ó. Então, não há necessidade de eu transformar em cima, por isso que eu preciso observar. Isso aqui, segundo o que ele falou, vale 16. Então, peraí. 2 vezes 16 dá 32, vezes 10 dá 320. Então, assim, ó, essa aula é de extrema importância, é uma aula bem importante, a gente tem que ficar ligado, tá? Nem sempre vai ter a necessidade de fazer a transformação. A observação é muito mais importante. Então, o que acontece? Por isso que eu selecionei alguns exemplos ali, ó, tá? A página 87, atividade 1, página 92, atividade 6. São os exemplozinhos para essa aula que a gente precisa dela como pré-requisito para as posteriores. Tudo bem? Então, por essa aula ficamos por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.